próximo tema, que é Tecnologias e Processos Pedagógicos Avançados, a Regina Tavares, que é Head of Academic Innovation da Colabits. Obrigada. Você vai precisar de alguma apresentação? Não. Com licença, professor, eu vou fazer só uma introdução antes da Regina. E teríamos a participação do Adler também da Inix. Eu achei interessante a gente 5 minutos aqui, o Jorge, se puder passar. O Inix e o Colabit são duas empresas que a gente está trazendo uma aproximação aqui para o GLIP, e as duas estão muito comprometidas com os processos de inclusão. Inclusão, temos aí diversas camadas, mas tudo começa pelo processo de educação. Então, por favor, o site. Isso. Não, o site, o Avancei, isso. Eu vou mostrar aqui antes, esse é um projeto da Inix, tá? De uma instituição de ensino, de graduação, que fica numa comunidade indígena, né? Roraima. E esse é um projeto que recebeu uma premiação agora recente e faz todo sentido dialogar aí com todos que estão comprometidos aí nesse processo de inclusão. E é super interessante, é um vídeo rápido, também não quero estender. É uma graduação semipresencial na área de pedagogia, né? E foram 88 participantes. E, obviamente, esse projeto é um projeto piloto que vai se estender e vai aumentar na medida dos investimentos. E como o professor Leandro estava comentando, é uma coisa que está dentro da comunidade, né? Não é que ela não tem um distanciamento. E tecnologia traz esse tipo de oportunidade, né? De fazer inclusão real. Logo em seguida, deixar aí vocês. Acho que a gente pode depois passar o link, Jorge. E aí vocês podem conhecer um pouco mais do projeto. Se puder alternar lá. Dentro desse contexto de tecnologia, a gente tem também o outro lado da moeda, né? A tecnologia mostrou, inclusive durante o processo do Covid, que ela também afastava, né? Eu acho que a tecnologia, na área educacional, ela ainda afasta muito mais do que agrega. A gente teve sempre tecnologias muito pautadas em o professor estar apresentando, aquela relação um para muitos. A gente teve um processo no Brasil, aí a professora Regina vai trazer luz a esse tema, que recentemente teve um marco regulatório no Brasil, porque o contexto da educação, da graduação, ele se multiplicou numa proporção tão grande, e a gente sabe o quão é importante você ter volume na educação, não adianta também você ter uma segregação. A gente vem de uma geração que quem estava acessando a Universidade Federal tinha um ensino de qualidade, enfim, tinha, mas as vagas eram poucas, ainda são poucas, né? E no passado recente, e obviamente através da tecnologia, a gente conseguiu multiplicar muito o acesso à educação, especialmente graduação. E essa plataforma é uma plataforma que foi desenvolvida junto com o King's College, também essa ponte do King's College com todas as instituições aqui estaria aberta. O professor Arthur, que é o pesquisador-chefe dessa iniciativa, a professora Regina também participa. Ele é um diretor no King's, a pesquisa dele é de melhoria de pedagogia, de processos educacionais para ensino de STEM, então a formação de professores de STEM na Inglaterra. E trouxemos aqui na USP, diversos pesquisadores já utilizam essa plataforma, inclusive a professora Roseli estava conversando, tem um pesquisador do time dela que já conhece, já utiliza também, e é interessante a gente trazer isso para o GLIP e para todos os que estão aqui, tá? Eu vou no final da professora Regina, eu vou colocar um QR Code e criar dentro da plataforma um board, que você vai ler esse QR Code e vai entrar nesse board. A gente pode, inclusive, colaborar nesse board, colocando conhecimento do que a gente discutiu aqui, compartilhar documentos, e aí vocês vão entender um pouco mais, tá? Se puder, o passador, tá? Na mesa? Aqui. Essa mesa de cá, tá?
rapidamente, eu não vou me estender, tá? Mas a gente passou por um processo de desenvolvimento de tecnologia, né? E os desafios de você trazer educação de qualidade, eles são inúmeros, e mais ainda, o desafio de você engajar os alunos dentro dos processos educacionais, ele é tremendo, né? Quem tem filho aqui ainda em idade escolar, sabe o que foi a pandemia, né? E a dificuldade de você ter a conexão, e até as instituições educacionais de nível superior no Brasil tiveram muita dificuldade de chegar nos alunos, e ainda tem dificuldade, né? A gente tem muitos recursos tecnológicos, mas pouco resultado, pouca inovação de fato. E aí eu queria só lembrar que a gente tem pelo menos 3 caixinhas aí dentro da ODS relacionadas à educação, né? Que envolve qualidade na educação, formação de professores, né? Aumentar o número de pessoas, né? Com capacidade de ter acesso à educação de qualidade, aumentar o número de professores, principalmente países de desenvolvimento. E aí a professora vai trazer aqui uma das iniciativas do Colabits, que é de formação de professores, que seria a Academia Colabits, usando essa tecnologia. Professor, por favor. Desculpa. Já tenho aqui. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos por essa oportunidade de fala, pelo acolhimento, né, aqui desde cedo, pelo Pedro ter feito esse convite. Bom, como o Pedro falou, eu sou uma educadora muito preocupada, né, com as questões da aprendizagem centrada nesse estudante, o ensino e aprendizagem mais ativo, né, que tenha significado para essa formação, para aquilo que a gente espera desse aluno egresso, assim como o professor enunciou agora há pouco, desde atividades extensionistas até chegar à pesquisa, né, do ensino, passando pela extensão até chegar na questão da pesquisa. Eu vou dar um pano de fundo para essa discussão que tem relação com um novo decreto, né, que é o marco regulatório da EAD 12.456 deste ano, e também diz respeito aos novos referenciais de qualidade do ensino superior. Esses documentos são relevantes porque, de alguma forma, nos trazem reflexões importantes e brechas oportunas para a ressignificação de modelos acadêmicos. Modelos acadêmicos que nem sempre trazem inovação, não só de fundo tecnológico, mas também da ordem metodológica, né? Então, esses modelos acadêmicos que podem ser oportunizados à luz dessa nova legislação, nos coloca em direção a pontos muito reflexivos, né? Como, por exemplo, a oportunidade de criar currículos menos mosaicos, né, para usar a literatura na área de educação, e muito mais próximos de um currículo modular integrado, né, um conhecimento amplo, que possui intersecções transdisciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares, e assim, obviamente, renovar aquilo que a gente pensa como atividade de ensino, como verificação de aprendizagem, que são as atividades avaliativas, né, formativas e somativas, revisão de espaços de ensino e aprendizagem, espaços que permitam, né, uma relação com o aluno muito mais engajadora, mais ativa. Isso perpassa desde a reflexão sobre a mobília, até a forma como o professor vai conduzir sua sequência didática, né, na divisão do tempo durante uma aula. Enfim, são inúmeras as oportunidades de reflexão trazidas, então, pela questão do novo marco regulatório e os novos referenciais de qualidade do ensino superior. Notoriamente, nós também temos como impacto as questões de fundo tecnológico, né, e que dizem respeito à inovação tecnológica no mundo acadêmico, né, em especial no ensino superior.
Essas questões tecnológicas sem intencionalidade pedagógica não dizem nada, né? É a tecnologia apenas como fim e não como meio, e precisa ser o contrário, né? Por isso a intencionalidade pedagógica deve ser trabalhada e construída numa proximidade com o nosso corpo docente. E aí nós esbarramos na dificuldade brutal que é a formação docente continuada, né? Quem é professor, coordenador de curso, quem está numa posição de gestão pedagógica, como eu, sabe bem a dificuldade que é oportunizar essas ocasiões de forma efetiva, né, junto ao corpo docente, fazer com que realmente os professores façam valer essas ocasiões de integração, né? Eu falava há pouco com o Pedro, que elas saiam de um lugar apenas de interação social, que é importante, né? Mas que possam efetivamente produzir novos modelos acadêmicos. E, nesse sentido, a tecnologia pode nos ajudar, né? Não só com a condução de metodologias ativas, ou ainda com a colocação de modelos híbridos, como o formato semipresencial, que foi regulamentado agora pelo novo decreto, né? Equipamentos e também instrumentos tecnológicos e ambientes virtuais muito mais flexíveis e ativos, como o Colabits, pode nos ajudar a ter atividades extensionistas, atividades de ensino e de avaliação muito mais fluidas e ativas. E é isso que a gente precisa para ter um aluno egresso, né, enfrentando os problemas complexos do mundo adiante, né, do mundo à frente, assim como a gente vê agora em relação à questão do clima. Então, o Colabits propicia isso. Nós temos ali como realizar atividades em que o aluno ele se coloca de forma ativa nas relações de ensino-aprendizagem. Podemos empenhar atividades avaliativas formativas, na qual você, inclusive para aprendizagem por competências, que se relaciona muito com o mundo do trabalho, já que estamos aqui numa discussão que integra também o mundo corporativo, produtivo, econômico, né? Aqui no IEA, nesse encontro do IEA. Então, a gente pode e deve ter nesse ambiente tecnológico como o do Colabits, atividades de ensino e aprendizagem muito mais engajadoras. Temos como ter feedbacks em tempo real, né? E constantes. Feedback contínuo, inclusive, está no novo marco regulatório como obrigatoriedade, né? É preciso ter registro desses feedbacks para que o aluno saiba aonde ele vai chegar, né? Qual é a trajetória formativa que ele tem à frente. Além disso, você pode encontrar no Colabits um ambiente seguro para a avaliação de diferentes modalidades. A avaliação por pares, a avaliação, a autoavaliação, né? A avaliação por rúbricas, a avaliação por portfólio, né? Então, nos alegra o aspecto de que o novo marco regulatório está muito em consonância, né, com o ambiente do Colabits. Além disso, podemos empenhar metodologias ativas ali, como rotação por estações, como peer instruction, como PBL, não só o Project Based Learning, mas também o Problem Based Learning, mais uma vez se relacionando com o universo do mundo complexo que nos acomete e também com o mundo empresarial, né, que pode trazer problemas do mundo prático, da praxis, para que os alunos resolvam no dia a dia. Enfim, então, além desses aspectos, nós percebemos que só ter o ambiente virtual de ensino-aprendizagem com essas características, né, que são muito, muito legais, muito oportunas para o cotidiano docente, não funciona sem
uma discussão implementada, organizada, junto aos docentes, junto aos professores. E é por isso que o Colabits criou, então, a academia, né? A Academia Colabits, com temas que são muito relevantes para que o professor possa melhorar o seu desempenho, para que ele possa engajar melhor o seu estudante. E a primeira formação que nós estruturamos diz respeito à questão da inovação metodológica, né? Frameworks que vão orientar esse professor a aplicar na prática as metodologias ativas, mas também a questões de inovação tecnológica, mediação tecnológica, inteligência artificial, tecnologias outras como recursos interativos, imersivos, acessibilidade metodológica. Então, todos esses temas juntos, né, pensados numa trilha formativa para os professores e que esperamos vai trazer muitos resultados. A ideia é que esses professores possam ser embaixadores nas suas instituições de ensino, não sobre o uso de uma ferramenta em si, mas sobre a aplicabilidade dela com intencionalidade pedagógica, que isso que é o mais difícil, né? O mais difícil de se obter. Bom, poderia aqui ficar enumerando vários aspectos em que o novo marco regulatório, todas essas questões de veios regulatórios, legislativos da educação tocam o universo do Colabits, mas melhor que enumerá-los é convidar vocês a usar na prática, né? Com estudantes, com parceiros de trabalho, aqui no fórum, entre outras oportunidades de interação. Nós ficamos à disposição para, né, responder aqui alguma inquietação, alguma colocação de vocês, também para interagir. Eu estou vendo aqui que tem uma apresentação que meio que conversa, né, com o que eu estou falando e parou bem ali em relatórios de engajamento. Então, antes de abrir para vocês, os relatórios de engajamento dizem respeito a esse arcabouço, né, de dados sobre a verificação da aprendizagem. É importante, principalmente quando você está no modelo acadêmico por competências, que é solicitado pelo novo decreto, que você diga ao aluno, bem no início da sua trajetória formativa, seja aula a aula, semestre a semestre, módulo a módulo, você diga ao seu aluno quais são as competências que você quer mobilizar. E que depois você verifique se essas competências foram mobilizadas. E essas competências, pessoal, não dizem respeito somente às competências técnicas, as hard skills, né? Mas também em relação às competências transversais, né? As competências socioemocionais ou, enfim, como vocês queiram denominar. Essas competências hard e soft, quando mescladas em um objetivo pedagógico em comum, aí sim produzem a aprendizagem por competências, né? Como diria aí o Sacristã, né, no seu livro Educar por Competências. Então é um pouco disso que a gente queria dividir, né, desse veio criativo e tecnológico mais focado na intencionalidade pedagógica, que pretende transformar um pouco o contexto dos nossos estudantes, mas muito mais o dos professores, né? Os professores precisam dessa atenção, desse olhar, dessa reflexão contínua sobre o seu exercício. E aqui, reforço, não é um exercício focado no uso da tecnologia como finalidade, né? Mas sim como meio possível para se obter uma educação de qualidade, né? Que venha realmente produzir impacto na sociedade. Acredito que é isso, queria ouvir vocês, saber se já sabiam a respeito desse novo marco, desses novos referenciais de qualidade do ensino superior.
e também ouvi-los se fica factível, tangível a partir do que eu falei, a questão de que precisamos dar intencionalidade pedagógica às ferramentas tecnológicas que temos. Elas sozinhas não vão produzir, né, a alteração e a transformação do status quo, né, no campo da educação superior. Elas não vão, né? Elas não vão revolucionar o ensino, a extensão e a pesquisa, caso a gente não bote ali o olhar da intencionalidade pedagógica. Então, essa ferramenta, ela tem sido construída por educadores, para educadores. E por isso a nossa preocupação com a formação docente continuada, para que a gente possa construir aí uma trilha, e outras temáticas virão, né? Como, por exemplo, a questão da inteligência artificial, como a questão do Learning Analytics para a verificação da aprendizagem. Outros temas estão surgindo e está se transformando em um grande movimento. Um movimento rico, né, que com certeza vai contagiar outros docentes, e nós gostaríamos que vocês levassem essa mensagem adiante. E que possam fazer parte também com insights, com ideias, né, com inputs. Fiquem bem à vontade. Obrigada. Pedro, quer complementar um pouquinho? Regina, muitíssimo obrigado por essa colaboração tão importante aqui para o nosso meio, né? Queria ver aqui entre os participantes, João. Muito obrigado pela apresentação. Eu queria saber se vocês já têm alguma parceria com a USP, alguma coisa acontecendo nesse sentido para trazer essas ferramentas, essa formação continuada aqui para dentro da universidade. Temos a nossa porta de entrada para essa parceria, né? Justamente por isso estamos aqui, para se aproximar desse diálogo com vocês a respeito de inovação, que deixa de ser só tecnológica ou só metodológica, né? Unindo esses dois aspectos. Então, já temos professores aqui na Universidade de São Paulo que usam o Colabits dessa forma significativa, com intencionalidade pedagógica, seja para atividades híbridas ou síncronas, ou síncronas também, trabalhando sala de aula invertida, né, professor, me corrija, seja antes ou depois da aula síncrona, né? Então, é uma aula que nunca cessa. Ela é fluida, né? Ela é orgânica, ela é contínua. E o estudante tem esse lugar de protagonismo, que tanta gente estuda na literatura em educação, né? Vocês viram as imagens do Avancei ali, de alunos da área de pedagogia, né? Junto às comunidades indígenas. A gente tem uma nova diretriz curricular nacional do curso de pedagogia, né? Atualmente vigente, e essa diretriz diz o seguinte: olha, eu preciso que o estudante realize estágio e extensão desde o primeiro semestre do curso. Sabia disso? Você está em educação? Não, mas a gente está tendo que fazer na engenharia também. Então vocês já sabem, isso mesmo. Veja, trazer o espaço prático profissional e a relação com o contexto do mundo, com a praxis, né, por meio da extensão, desde o início do curso, todos os semestres, é um desafio. Vocês estão vendo isso para a área de engenharia também, né? E na área de educação, isso se tornou quase que uma bandeira, por conta do apagão que nós tivemos em relação ao número de professores, né, formados e à disposição do mercado, né? Então, o próprio censo recém-publicado do ensino superior mostrou a dificuldade em termos alunos egressos, ou seja, concluintes na área de licenciaturas e pedagogia. Isso é péssimo para um país, né? Não só no que diz respeito ao ensino infantil, fundamental e médio, mas também para o ensino superior. E a extensão abre esse espaço, né, para a relação com o mundo prático,
e a aplicabilidade da extensão e a relação com os universos prático-profissionais. Muito interessante, então foi oportuno você ter passado inicialmente aí a questão do case, né, que foi inclusive premiado no Fórum Nacional do Ensino Superior, né, da internacional, na verdade. Agora, no mês de setembro, foi premiado esse case. Achei muito interessante, porque ele já traz uma matriz curricular que, na área de educação, que tem esse aspecto como de vocês, de engenharia. Desde o primeiro semestre, ambientes prático-profissionais, relação com o mundo do trabalho e com a prática extensionista. Obrigado, essa contribuição tão relevante. Oi, tudo bem? Meu nome é Volker. Eu ensino cursos aqui com USP em português ou inglês, ou na Humboldt também em alemão e em inglês. E nós temos mudaram as aulas muito. Tem as pessoas têm muito relacionado com novas tecnologias, com iPad, com computadores, né? Mas em Alemanha nós temos um sistema dual. Você faz a teoria e faz a prática, como na engenharia, né? Eu sou engenheiro agrônomo e na nossa faculdade foi muito isso, conceito. E agora nossas bibliotecas muito cheio com pessoas, com estudantes que estudam, mas eles não estudam os livros. Eles vão lá, que tem um lugar que ali quiet, né? Silencioso. So, eles trabalham lá, que não tem barulhos de cidade, de outras pessoas, tudo silencioso, né? E os livros vão na depósito. Tem tudo online agora, né? E nas minhas aulas também, eu combino essas coisas. Eu trouxe os livros também, mas também usa as novas tecnologias e os artigos. Nós precisamos sempre observar elemento, produto, assunto, né? E aprofundar com literatura, né? De livros, de artigos, mas também você precisa observar praticamente. Isso é importante. Você precisa ser possível, né, com mão. Isso é importante. Essa conexão de lecturer ou de professor com estudante bom, e você discutir esses temas também depois, né, para mais profunda, né? Isso é importante para nós. Eu gosto dessa conexão. Nós precisamos, que nós temos na Alemanha o mesmo problema, que nós não temos mais muitas gerações que estudam pedagogia, né? E se precisamos também nas universidades, nas kindergartens, nas escolas, né? Precisa motivar, né? Obrigado. É bem isso, porque o título foi inovação, né? Inovação no ensino, inovação na pedagogia, e isso que você trouxe para nós é muito relevante. Então, não sei se você quer fazer... Só ressaltando que essa inovação, então, não está estritamente relacionada à tecnologia. As próprias metodologias ativas prescindem a existência de tecnologias da informação e da comunicação. Então, por isso eu falo da inovação tecnológica e metodológica. E a tecnológica só pode ser significada com o olhar humanizado de um professor capacitado. Obrigada. Vamos lá, obrigado.